Espírita Obreiros do Senhor. A gente vai começar com o seu José cantando para a gente, em seguida a gente volta. Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu contei para as paredes, coisa do meu coração. Passei o tempo, caminhei as horas, tudo que passa é paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vive em constante alegria. É o amor, está aqui. Amor, I love you. 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 Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje eu contei para as paredes, coisa do meu coração. Passei o tempo, caminhei as horas, tudo que passa é paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Meu peito agora dispara, vive em constante alegria. É o amor, está aqui. Amor, I love you. 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 A gente agradece o seu José por estar sempre aqui junto com a gente, alegrando a nossa manhã. Então, bom dia novamente a todos, bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, onde o lema da nossa tarefa é educar-se para educar. E a gente trabalha junto com o DIGI, que cuida dos jovens e das crianças, que fica no andar de cima. No final, as crianças descem também para tomar assistência espiritual. E também com a entrevista, que é o DEPOI. Então, quem quiser passar numa entrevista ou renovar o cartão, a Andréa está no final da sala, é só pedir para ela que ela faz o encaminhamento. Quem quiser também participar dos cursos da nossa casa, é só passar na entrevista e conversar com as entrevistadoras, elas fazem um encaminhamento para os cursos também e explicam direitinho como funciona, tá bom? A gente pede que todos desliguem os celulares para não atrapalhar a tarefa e os assistidos também. E o Milton também está lá no final da sala vendendo os ingressos para o churrasco de amanhã na IAM. Né? A IAM faz várias promoções porque a gente depende somente de doações para atender as crianças. Então, hoje é o último dia, o churrasco já é amanhã. Então, como diz o Milton, quem não comprar hoje vai ter que comprar do cambista. Então, vocês comprem com ele para ajudar a IAM. Quem não puder estar lá amanhã e quiser comprar para doar também, a gente pode comprar e doar isso para a IAM, tá? Para todas as crianças que a IAM assiste. Então, agora eu vou convidar a todos para fechar os olhos.
Vamos nos sentar tranquilamente, acalmar nossos pensamentos, nossos corações. Vamos focar no momento presente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer nosso anjo da guarda, que já nos encaminhou até aqui hoje, os amigos espirituais que nos abraçam na nossa entrada, que ficam tão felizes com a nossa presença, acalmando os nossos pensamentos, agradecendo por mais uma manhã, por mais uma oportunidade de aprendizado. E vamos então começar a nossa tarefa com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente está recebendo um amigo que há muito tempo não vinha aqui, é o Adalberto Coelho Júnior. Ele veio de São José dos Campos para a nossa tarefa de hoje. Vamos recebê-lo com muito carinho. Ele é expositor espírita de várias casas e, por profissão, ele é engenheiro eletrônico pela Poli-USP com doutorado pelo ITA. Então, vamos envolver o Adalberto com muito carinho, que vai trazer a mensagem de hoje. Alô. Bom dia a todos. Eu peço desculpa pela voz, mas o ar-condicionado do escritório, como diria, me ferrou. Bem, é uma alegria de estarmos aqui de novo. Exatamente, nós estivemos a última vez presencialmente em setembro de 2019, um pouco antes da pandemia explodir. Fizemos outras vezes virtual, mas presencial, certo? É o nosso retorno depois de 2019, 20, quase 5 anos, né? Bem, mês passado, nós fizemos uma palestra em São Paulo, no nosso lar, que é a instituição que nós colaboramos mais proximamente. E o tema lá da palestra era as dimensões da casa espírita. Por que eu estou falando isso? Não é o nosso tema, mas nós consideramos, a doutrina espírita considera que as nossas casas espíritas têm vários ângulos. Ele pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser um lar, um entreposto. E nós dissemos, na época, no mês passado, que nós considerávamos a casa espírita como um porto seguro. Falo isso por quê? Porque no mar da vida, vez ou outra, você precisa ir a um porto, se reabastecer, dar alguma coisa e receber. A pandemia nos impediu que a gente, muitas vezes, nos aproximássemos da casa espírita, do porto seguro. Eu acho que esse foi um dos maiores impactos que a pandemia trouxe para nós, certo? Essa, muitas vezes, impossibilidade física de você chegar no porto seguro para se reabastecer, para tomar um passe, para ouvir uma palestra, para ser socorrido ou você amparar. Então, é com alegria que nós retornamos ao porto seguro, que é esta casa, como tantas as outras. O nosso tema de hoje é a bênção da reencarnação. Como muitos podem estar vendo, nós colocamos o título e do lado a foto de um dos livros do nosso amigo André Luiz, Missionários da Luz, que todos nós já devemos ter ouvido falar. Por que nós estamos fazendo isso? Várias razões. Invariavelmente, as nossas exposições, elas estão ligadas
a um livro. Ou é uma homenagem ao livro, ao autor, ou ao médium, ou o livro serviu como base para aquilo que a gente vai expor. E fazemos isso por quê? A doutrina espírita, ela foi arquitetada, estruturada por um professor, que é o Kardec. Então, a nossa doutrina espírita é eminentemente uma doutrina que induz, empurra, que nós estudamos. Daqui a alguns minutos, a nossa exposição vai estar acabada. Mas, se ficar a indicação do livro, você depois poderia ir lá, reler, ver, porque entender essa que é a ideia. Então, invariavelmente, é que aqui não dá para demonstrar esse invariável, porque a gente não vem todo mês, mas invariavelmente todos os nossos temas estão sempre ligados a um livro. E por que no caso do nosso amigo André Luiz, o Missionários da Luz? O livro Missionários da Luz faz parte daquele conjunto de 13 obras do André Luiz, que chama A Vida no Mundo Espiritual. Começa com o Nosso Lar, todos nós conhecemos, e vai até o E a Vida Continua. São 13. O que muitas vezes nós não observamos nas obras do André Luiz é que cada livro, na realidade, ele está estudando um tema. Então, ele, na realidade, ele se interliga a um mentor ou um grupo que é especialista naquele tema. Então, muitas vezes, o título do livro já indica o que é que ele está tratando. Por exemplo, nos domínios da mediunidade. Mediunidade. Ação e reação, lei de causa e efeito. Mas muitas vezes, de forma direta, nós não enxergamos o tema que ele está tratando. Mas cada um do livro trata um tema específico. Dou um exemplo, que não é o caso de hoje, libertação. O livro Libertação trata da desobsessão de um caso. O livro inteiro é a ajuda espiritual de desobsessão de um caso. Por que o André Luiz não usou o título, então, desobsessão? Porque, na realidade, ele já estava dando um conceito por trás. Que conceito? Todo processo obsessivo é um regime de subjugação, é um regime de escravidão. Então, quando ele faz uma desobsessão, ele está fazendo uma libertação. Por isso que o título é Libertação. Aqui, ele colocou Missionários da Luz. Mas, na realidade, ele estuda reencarnação. E coloca Missionários da Luz por quê? Porque por trás da reencarnação tem todo um trabalho espiritual de missionários. E é isso que nós queremos ver com vocês hoje. Certo? Não é a bênção da reencarnação sob a ótica filosófica. Não. Reencarnação é importante? É. Por quê? Porque ela explica muitas vezes as nossas dores, os nossos sofrimentos, as enfermidades, os desencontros, as lágrimas. A reencarnação explica isso, porque você tem várias vidas e muitas vezes você numa retorna na outra com dificuldades geradas lá atrás. O que o Missionários da Luz faz é mostrar como é que a reencarnação se processa efetivamente. Esse é o diferencial do livro. Trata outras coisas o livro, conselho que lê. Está claro? Ficou claro? Nós gostamos sempre de colocar vocês, na verdade, em sintonia com o que a gente vai ver. Volto. Missionários da Luz é um dos 13 livros do nosso amigo André Luiz. Cada livro dele não é um livro. Ele está estudando um tema da espiritualidade. Aí ele se associa a um mentor, que é o Aniceto, que é o Aulus, que é o especialista. E ele retrata o tema. Então, nós vamos ver a reencarnação em etapas. Por que etapas? A gente muitas vezes imagina
que reencarnação é aos 9 meses. Reencarnação é aos 9 meses. Não. Reencarnação é um negócio muito mais extenso. Ele começa muito antes dos 9 meses e vai muito além dos 9 meses. E muitas vezes a gente não observa isso. Porque tem toda uma parte espiritual que vai além dos 9 meses. Feita pelos missionários da luz. Então nós dividimos em 4 etapas, porque são 4 etapas temporais. Primeira etapa ocorre muitas vezes anos, décadas antes dos 9 meses. E o que é feito nessa parte? Importantíssimo, isso eu só vou entender mais para frente. Todos nós estamos aqui, todos, sem exceção, temos aquilo que é chamado um planejamento reencarnatório. O que é isso? Parece uma palavra, né? Cai do céu. Todos nós temos um plano de vida, se a gente pudesse dizer, espiritual. Como é que é feito isso? Primeira coisa que nós fizemos, junto com os missionários da luz, foi olhar para o passado. O meu passado. Olhando para esse passado, eu vou descortinar o quê? Aquilo que a gente ouve pelos livros são os resgates. Quais vão ser as provações, as dores que eu vou enfrentar em função do passado? Essa é a primeira parte. A segunda é, o que você pretende realizar na próxima vida? Construir de novo, aperfeiçoar. O que você pretende edificar na sua próxima vida? Daí vem as profissões, vem o que você vai realizar, onde que você vai atuar. E a terceira, é com quem e aonde você vai fazer os resgates e construir o seu futuro. Aí vem a família, vem o país, vem a cidade, vem os grupos que você vai atuar, como esse. Entenderam? Daí, desse planejamento, por exemplo, sai o tempo de vida. Porque o camarada tem uns que tem 95 anos, outros tem só 5. Vem porque muitas vezes, quando eu vi o passado, olha, o seu resgate é tão grande que muitas vezes você vai ter pouco tempo de vida. Uma enfermidade, 3, 2 anos de idade e já desencarna. Ou por outras vezes, eu tenho muita coisa para fazer, então vamos dar um tempo de vida maior para você. Está compreendendo? Então, quando um planejamento reencarnatório não é um negócio abstrato, ele é real. E isso é feito anos antes dos 9 meses. E a gente nem percebe, nem se lembra, né? Segunda fase, que a gente chama de pré-concepção, é a situação de alguns meses antes dos 9 meses. Os reencarnantes, ele se aproxima do lar que foi escolhido. É já a execução do plano. No plano diz com quem você vai e aonde. E é feito um acordo. Mas esse acordo às vezes é feito 20, 30 anos antes, com os futuros pais. Estão entendendo? É um negócio que corre lá atrás. Então tem essa segunda parte onde os seus pais se prometeram a ser seus filhos, reencarnaram, cresceram, casaram e vão ter você. Aí tem essa fase onde há uma reaproximação. Por que reaproximação? Porque a aproximação inicial já teve. Então é quando tem muitas situações, a pessoa visita lá, vê como está a situação, ambiente espiritual, essas coisas todas. Muitos poderão estar pensando, mas isso acontece com todo mundo? Em termos gerais, sim, mas em muitos casos não, certo? Depende do mérito, das condições, das oportunidades. O que nós estamos falando é as condições
usuais que ocorrem. Segunda parte. Nos interessa aqui, eu estava vendo o tempo, antigamente tinha um relógio lá atrás. Bem, nos interessa a terceira, que é aquilo que nós chamamos de reencarnação, ou os 9 meses. É a concepção. Muito bem. Então vejam bem, teve um plano reencarnatório, onde, daí desse plano reencarnatório, nasceu o quê? Aonde você vai reencarnar, com quem você vai reencarnar, seu tempo de vida, os resgates que vão ser realizados e aquilo que você vai construir. É importante isso. Às vezes o espírita imagina que ele só reencarna para resgatar. E não é verdade isso. Essa é uma parte do plano. A outra parte é você realizar, construir algo de novo. Muito bem. Dentro desse plano reencarnatório tem, como se diz, os resgates. Dentro desses resgates, muitas vezes, tem, por exemplo, enfermidades congênitas, uma síndrome, uma deficiência. São aquilo que nós denominamos expiações. Mas como é que isso se reflete realmente nos 9 meses? E aí é que o livro do Missionários da Luz entra em detalhes que nós não temos tempo daqui, que aconselhamos que leiam. O mentor diz o seguinte, olha, você entende que o tempo zero dos 9 meses é quando há a junção do espermatozoide com o óvulo. A ciência médica diz o seguinte, olha, dos milhões de espermatozoides que vão nessa corrida, o mais forte é o que chega primeiro. E esse vai ser o vencedor da corrida. É uma meia verdade. Não é toda a verdade. O que ocorre é que no plano espiritual, os missionários da luz atuam num espermatozoide específico que vai refletir o quê? O plano reencarnatório. Então, o que chega primeiro não é o mais forte, é o que melhor reflete o plano reencarnatório realizado. E a gente pensa, não, foi um acaso, certo? Não é um acaso. Teve um trabalho por trás, dezenas de anos, teve um mapeamento genético, Qual é a configuração que vai casar melhor para aquele espírito naquele momento? A medicina não vê isso. E muitos de nós nem percebemos. É aí que entra o plano espiritual. E nós vamos demonstrar para vocês isso daqui a pouco. Então, aquele espermatozoide, na realidade, ele tem uma atração em relação ao óvulo e é empurrado, se a gente pudesse dizer assim, para atingir em primeiro lugar, porque ele vai refletir o plano feito. Então, como diz o nosso amigo Hermínio de Miranda, os pais dão o barro, o espírito dá a forma do barro. Os pais dão o mesmo barro para todos os filhos, iguais, mas a forma é diferente. Por quê? Porque o planejamento foi diferente, certo? Então, a forma, entre aspas, a deficiência ou a facilidade, é o espírito que está reencarnando que faz. Estão entendendo? Os pais dão o barro orgânico é o mesmo, mas a forma é o espírito. É esse acoplamento que é feito nos 9 meses, mas não é um negócio solto no ar, é os missionários da luz atuando. Estão entendendo?
É isso que o André Luiz procura, e o Alexandre, que é o mentor, certo? Mostra claramente esse processo. Tem várias subdivisões no meio que nós estamos passando por cima. Mas a essência é isso que nós queremos demonstrar. E a quarta fase? Muitas vezes poderia ser, acabou a reencarnação. 9 meses morreu. Não. Em termos, se a gente pudesse dizer assim, de acoplamento fluídico espiritual, o processo de reencarne finaliza com uns 7 anos. Até os 7 anos, há uma permanente integração perispiritual na matéria. Essa é uma das razões porque muitas vezes as crianças ficam vendo, ouvindo, porque ainda ela tem um pé lá e um pé aqui. Tem outras razões porque muitas vezes a criança apresenta vidência, mas em muitos casos ocorre porque ela está ainda num processo de acoplamento. Então ela percebe coisa daqui, percebe coisas de lá. Muito bem. Poderia se imaginar que com os 7 anos acabou. Nós dizemos que não. Por quê? Isso é muito importante. Todos nós aqui, certo? Assinamos embaixo, entre aspas, o nosso planejamento reencarnatório. Só que não é aquele negócio. O mentor diz, você concordou? Concordou? Vai lá, cara, e se vira nos 30. Depois dos 9 meses, dos 7 anos, é com você. Não é assim. Aquele planejamento reencarnatório que tem todos esses cuidados para ver, para casar, o reino, os resgates, com quem, aonde, o quê, ele é feito para acompanhar cada um de nós aqui durante 60, 70, 90 anos. Essa é a bênção da reencarnação. A espiritualidade fica atrapalhando por nós e conosco para a nossa vitória. Essa é a bênção. A bênção não é você voltar à matéria. A bênção é estar durante 70, 80, 90 anos sob os cuidados, a ajuda, o suporte, o apoio da plano espiritual. São centenas, às vezes milhares de espíritos trabalhando. E a gente não vê isso. Essa é a bênção. Teve um trabalho longo. Esse é o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório não vê apenas o passado, o presente, ele vê o futuro. Ele atua para que o seu futuro seja melhor do que o seu passado. Então não é vai lá e se vira nos 30, cara. Eu estou com você nos 30. Está entendendo? Essa é a bênção da reencarnação. Vamos dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui em mãos um livro chamado Os Insondáveis Caminhos da Vida, que é do nosso amigo Jorge Andréa. Não sei se vocês conhecem, o nosso amigo Jorge Andréa é um dos maiores psiquiatras e espíritas que o Brasil já teve, espírito. Desencarnou no Rio de Janeiro, tem uma dezena de livros na área de psiquiatria e psicologia. Foi presidente emérito do Instituto Brasileiro de Cultura Espírita no Rio de Janeiro. E ele atuava no Rio como médico. Teve 8 filhos. Prestem bem atenção no que nós falamos. Cada palavra que a gente vai falar tem uma razão. 8 filhos. Na década de 70, ele já estava com 50 e poucos anos de idade. E a sua esposa com 46. E ele atuava numa casa espírita como essa, em reuniões de desobsessão. E numa das reuniões de desobsessão, a espiritualidade trouxe o espírito de um alemão, um general alemão, desencarnado na Segunda Guerra Mundial.
década de 70, portanto, o general alemão tinha mais ou menos uns 30 anos de desencarne. Um diálogo que ele depois reproduziu nesse livro aqui, 10 anos depois, por orientação do Divaldo e da Joana de Ângeles, ele diz, olha, casa, essa é uma situação tão patente que você tem que mostrar isso em livro. Aí é que vem o livro. O diálogo foi várias vezes. Por quê? Porque o general alemão não entendia, não compreendia reencarnação, lei de causa e efeito, nada do que nós sabemos. Mas era um espírito inteligente, certo? Comandou milhares de homens e desencarnou na guerra. Bem, depois de várias reuniões, o espírito volta, jamais, digamos assim, lúcido, vira-se para o Jorge e Andréia e diz o seguinte: você me convenceu, mas mais do que isso, eu vou reencarnar. E vou reencarnar e vou ser seu filho. O Jorge, né, ouviu e podia ter dado N réplicas para o espírito. Cara, você não está sabendo o que está falando? Sara, não é assim. Ouviu? A reunião terminou, ele voltou para casa, a esposa dele chamava-se Gilda. Ambos estão desencarnados. Ele diz, Gilda, olha, na reunião que teve, o general alemão, aquele general que eu comento com você, ele chegou e falou isso. Ele vai reencarnar e vai ser nosso filho. Ela vira para ele e diz, você está brincando. Nós já temos 7 filhos, eu estou com 46 anos de idade, e na última gestação, nós fizemos laqueadura de tronco. Então você está brincando comigo. Passa-se alguns meses, ela volta para o André e diz, querido, eu estou grávida. Estamos relatando para vocês, não é romance, é real. Relatado por um dos maiores psiquiatras espíritas do Brasil, no livro. O que mostra por trás? A ação dos missionários da luz. Estão entendendo? Uma reencarnação tem muito mais aspectos do que simplesmente os aspectos físicos. A gente não imagina o trabalho. Não imaginou o trabalho que eles tiveram para contornar todos esses obstáculos? Idade, cirurgia. Estão entendendo? O espírito reencarnou, está com 39 anos agora e é advogado. Reencarnação é uma bênção? É. Mas é muito mais do que simplesmente a volta para a matéria. A gente tem reencarnação, a volta é mais do que isso. Muito mais. E muito mais do que isso é o apoio, a ajuda. E a gente fica transparente. É o trabalho da espiritualidade que fica transparente. Ninguém vê, ninguém olha. E não é um trabalho de 9 meses, é um trabalho de décadas. O nosso amigo André Emmanuel tem duas frases que sintetizam a reencarnação. Ele diz, perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. Muitas vezes nós já lemos essa frase, pessoalmente falando. Uma das dificuldades é a gente visualizar
concretamente, o que é essa perfeição? Perfeição é a meta. Pô, que negócio é esse? O nosso amigo Cornélio Pires, poeta, escritor paulista, tem vários livros, quase todos eles em forma de poesias, brilhantes. E uma das poesias que nós mais gostamos é o que está lá. Tem 4 frases que a gente podia dividir em 2. Primeiro ele diz: tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. São 2 coisas. Meu amigo, para você, qual é o tesouro maior da vida? Acabamos de ver lá em cima, certo? O Emmanuel dizendo, olha, o tesouro maior da vida é XYZ. Acabamos de ver. Para você, o que é o tesouro maior da vida? Para nós e para o Cornélio Pires, é a mente tranquila e sã. Essa é uma parte que nos interessa aqui. A outra é a lei de causa e efeito. Erro que a gente fez ontem, a vida acerta no hoje. Nada? Muito bem. Por que nós estamos falando isso? O nosso amigo Emmanuel mesmo diz, perfeição é a meta. Ah, cara, nós iremos traduzir essa perfeição, é a meta, pela frase do Cornélio Pires. Uma mente tranquila e sã é a meta. A reencarnação é o caminho. 99,9% daqueles espíritos que estão no umbral não têm a mente tranquila e sã. Uma porcentagem significativa de nós, encarnados, não temos a mente tranquila e sã. Então a reencarnação é o caminho para essa perfeição, que é a mente tranquila e sã. Porque se você estiver com a mente tranquila e sã, você está bem em qualquer lugar do universo. E você consegue isso através da reencarnação. E é por isso que nós reencarnamos, na prática, na essência. Porque os nossos erros, os nossos débitos, os fracassos do passado, levaram ao quê? A uma consciência que não tem paz e nenhuma mente que é tranquila. Essa essência é isso. Entendeu? Está claro? E para finalizar, lá no começo, vocês não devem ter percebido, nós colocamos reencarnação, a esperança de novas oportunidades. Cada reencarnação nossa é o Cristo dizendo, cara, eu não perdi a esperança em você, vai e tenta de novo. Cada nossa reencarnação é a chancela que o Cristo não perdeu a esperança em cada um de nós. Não importa se já tivemos milênios de vidas, vai e tenta de novo. Eu vou estar com você não só os 9 meses, mas os 90 anos da sua existência. Está claro? Nos vemos no futuro. Obrigada, Adalberto, por estar aqui, por tantas explicações. Obrigada. Então, eu vou de novo convidar todos para fechar os olhos. Depois de tantos ensinamentos, tantas informações para a nossa melhoria, vamos juntar as nossas melhores emoções, a nossa melhor vibração, para envolver o nosso planeta em muito amor. Que os amigos espirituais possam levar essa luz que sai do nosso coração para todo o nosso planeta,
envolver também o nosso país, a nossa cidade, envolver a nossa casa, nossa família, que todos possam receber essa luz, esse amor, essas energias de paz, envolvam a todos e possam ficar nos nossos lares por toda a semana. Vamos de novo agradecer a oportunidade de estarmos aqui, desse aprendizado, dessa troca de amor e de boas energias entre todos. Que Jesus possa estar conosco no nosso coração, que os amigos espirituais possam nos acompanhar, que a gente tenha uma semana de paz e de amor e de saúde e que a gente possa estar aqui novamente na semana que vem, melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus.